Você se sente cansado? E eu não estou falando daquele cansaço bom depois de um dia produtivo. Estou falando de um cansaço profundo, um cansaço na alma. Aquele sentimento de estar correndo uma maratona sem linha de chegada, tentando provar seu valor pro mundo, pra sua família, pra Deus, e até pra você mesmo. E se eu te dissesse que Jesus, há 2000 anos, olhou através do tempo e fez um convite especificamente para esse tipo de cansaço? Um convite que contém a chave para destravar um tipo de descanso que o dinheiro não compra e as férias não dão. Fique comigo, porque nos próximos minutos, nós vamos mergulhar em 3 palavras de Jesus em Mateus capítulo 11 que a maioria das pessoas lê, mas não entende de verdade. E ao final, eu vou te dar uma ferramenta de 15 minutos que pode, literalmente, mudar a trajetória do seu dia. Vamos juntos! Para entender o poder dessa promessa, a gente precisa sentir a tensão no ar. Imagine a cena. Estamos em Mateus capítulo 11. O clima não é de festa, é de frustração. João Batista, o profeta de fogo, o homem que preparou o caminho, está preso. E da sua cela fria, ele manda uma pergunta que ecoa a dúvida de uma nação inteira. És tu aquele que havia de vir, ou devemos esperar outro? Pense no peso disso. Até o maior dos profetas estava vacilando. As expectativas sobre o Messias eram de um rei guerreiro, um libertador político. E Jesus estava curando doentes, comendo com pecadores e falando de um reino que não era deste mundo. A dissonância era brutal. Logo em seguida, Jesus solta uma série de lamentos, os famosos ais, sobre as cidades de Corazim, Betsaida e Cafarnaum. Cidades que viram milagres incríveis, que testemunharam o poder de Deus em primeira mão, mas que se recusaram a se arrepender. Elas viram o espetáculo, mas não entenderam a mensagem. O coração delas continuou duro como pedra. Imagine a dor no coração do Messias ao ver tanta rejeição. É nesse exato contexto, um ambiente carregado de dúvida, de expectativas quebradas e de rejeição aberta, que Jesus faz algo extraordinário. Ele não endurece o discurso. Ele não ataca. Ele eleva os olhos ao céu. E faz uma oração de gratidão ao Pai, por revelar os segredos do reino aos pequeninos, e não aos sábios e entendidos. E é com esse coração, um coração que encontra alegria na simplicidade e na dependência, que ele se vira para a multidão cansada e abre os braços. E então ele diz as palavras que atravessaram 2000 anos para encontrar você hoje. Venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Isso está em Mateus capítulo 11, versículo 28. Sinta o contraste. Sinta o alívio. No meio do caos, da pressão e da decepção, um convite para o descanso. Mas que tipo de cansaço é esse? E que tipo de descanso é esse? As palavras que Jesus usa no grego original são como bisturis, dissecando a nossa alma com uma precisão assustadora. Primeiro ele fala aos cansados. A palavra grega é kopiontes. Essa palavra não descreve um cansaço passivo. Ela descreve a exaustão que vem de um esforço contínuo e pesado. É o cansaço do agricultor que trabalhou de sol a sol. É o cansaço do operário que carregou o peso o dia inteiro. É o cansaço de quem virou a noite estudando ou trabalhando. É o cansaço de quem está se esforçando ao máximo para manter todos os pratos girando sem deixar nenhum cair. É o cansaço de tentar ser um bom pai, tentar ser uma boa profissional, tentar ser um cristão melhor, tentar, até não sobrar mais força. Soa familiar? É o cansaço da performance. E Jesus diz, você que está exausto por seus próprios esforços, venha. Depois ele se dirige aos sobrecarregados. A palavra aqui é pefortismenoi. E a imagem é diferente. Aqui o peso não vem do seu próprio esforço, mas de algo que foi colocado sobre você. É a imagem de um animal de carga com as costas dobradas sob um peso que outra pessoa impôs. Que pesos são esses? Podem ser as expectativas da sociedade, a pressão da cultura da comparação nas redes sociais. Mas no contexto de Jesus, ele estava falando primariamente do peso da religiosidade farisaica. Uma montanha de regras, tradições e rituais que esmagavam as pessoas. Um sistema que dizia faça mais, seja melhor, tente mais um pouco, mas que nunca oferecia a certeza da aceitação. Um fardo de culpa, de medo e de constante autoavaliação. É o peso da religião que virou obrigação. E Jesus diz, você que está esmagado por pesos que outros colocaram em você, venha. E qual é a promessa? Eu lhes darei descanso. A palavra grega para descanso é anapausis. E isso é crucial. Não é um convite para a preguiça ou para a irresponsabilidade. Não é fugir dos problemas. Anapausis significa alívio, refrigério, pausa. É a sensação de chegar em casa depois de um dia exaustivo, tirar os sapatos apertados e o peso dos ombros e finalmente, respirar. É um descanso que restaura a alma por dentro.
É um eco direto do que o profeta Jeremias disse no capítulo 6, versículo 16. Parem nas encruzilhadas e olhem, perguntem pelas veredas antigas, perguntem pelo bom caminho. Sigam-no e encontrarão descanso para suas almas. Jesus estava se posicionando como cumprimento dessa promessa. Ele é o bom caminho, ele é o descanso. Ok, a promessa é incrível. Venham cansados e eu darei descanso. Mas a frase seguinte de Jesus parece contraditória. Ele continua: tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Espera um pouco. Jugo? Fardo? Isso não soa como descanso. Jugo é um instrumento de trabalho, uma peça de madeira que une dois bois para arar um campo. Como um jugo pode trazer descanso? E aqui está a chave que destrava o evangelho inteiro. A palavra jugo, zigos em grego, não é uma imagem de algema ou prisão. É um instrumento de trabalho em parelha. Quando um boi mais jovem e inexperiente era treinado, ele era colocado num jugo ao lado de um boi mais velho, mais forte e experiente. O boi experiente definia o ritmo. Ele sabia onde estavam as pedras. Ele conhecia a força necessária. Ele guiava o caminho. O boi mais novo simplesmente aprendia a andar no mesmo passo, a se mover em sincronia com o mais forte. Você entende a genialidade dessa imagem? Jesus não está dizendo se livrem de todo o peso e não façam mais nada. Ele está dizendo: parem de tentar arar o campo da vida sozinhos. Parem de puxar o peso do seu pecado, da sua performance, da sua ansiedade com a sua própria força. Entrem no meu jugo. Caminhem ao meu lado. Deixem que eu defina o ritmo. Deixem que a minha força carregue a maior parte da carga. O jugo não é a ausência de peso. É o peso perfeitamente ajustado e compartilhado com aquele que tem todo o poder. E as qualidades desse jugo? Ele descreve de duas formas. Primeiro, é suave. A palavra grega é Christus. Ela não significa apenas macio, mas também bondoso, útil, bem ajustado. É como um sapato feito sob medida. Um carpinteiro que fazia um jugo, os zigos, chamava o boi e media o pescoço do animal com cuidado para que a madeira não machucasse, não ferisse, não causasse calos. O jugo de Jesus é feito sob medida para você. Ele não te fere. Ele se encaixa perfeitamente na sua vida porque foi feito pelo carpinteiro que te criou. Segundo, o fardo é leve, elafron. Isso não significa que não há fardo, que a vida cristã é isenta de desafios ou responsabilidades. Significa que o peso que ele nos pede para carregar é infinitamente mais leve do que o peso que tentamos carregar sozinhos, o peso da nossa própria salvação, da nossa própria justiça, do nosso próprio valor. Quando você troca o fardo esmagador do "eu tenho que ser bom o suficiente" pelo fardo leve de confiar e obedecer por amor, a vida inteira muda. E perceba a estrutura desse chamado. É um processo em 3 partes. Primeiro, venham a mim. Isso é relacionamento. A base de tudo não é uma doutrina ou uma instituição, é uma pessoa. A salvação começa com o encontro pessoal. Segundo, tomem sobre vocês o meu jugo. Isso é submissão discipular. É a decisão consciente de alinhar a minha vontade com a vontade dele, o meu passo com o passo dele. É dizer: Senhor, a partir de hoje, tu lideras. Terceiro, aprendam de mim. Isso é formação de caráter. E o que devemos aprender? A próxima prova de cálculo? Como ter sucesso? Não. Ele diz: aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração. Essa é a única vez em todos os evangelhos que Jesus descreve explicitamente a natureza do seu próprio coração. Mansidão não é fraqueza, é força sob controle, é poder usado para servir, não para dominar. Humildade não é ter uma baixa autoestima, é ter uma autoestima tão segura em quem você é, que você não precisa mais se provar para ninguém. Aprender com Jesus é ter o nosso coração agitado, orgulhoso e ansioso conformado ao coração sereno, forte e humilde dele. A grande ideia é esta: Cristo substitui o peso esmagador da autojustificação por um discipulado relacional, lado a lado com ele, que transforma o nosso interior e, como consequência, nos traz um descanso integral. A beleza da Bíblia é que a Escritura interpreta a si mesma. Esse convite de Jesus não surge do nada. É o clímax de um anseio que percorre todo o Antigo Testamento. O profeta Jeremias, como vimos, já prometia descanso nas veredas antigas. Isaías, no capítulo 55, versículo 1, grita: todos vocês que estão com sede, venham às águas, e vocês que não têm dinheiro, venham, comprem e comam. É o mesmo chamado à graça. O Salmo 23 pinta a imagem do pastor que nos guia a águas tranquilas, as águas de descanso. E o Antigo Testamento também mostra o contraste. Em Deuteronômio, capítulo 28, versículo 48, a desobediência leva a um jugo de ferro de opressão. Em Êxodo, capítulo 5, vemos os fardos cruéis que Faraó impõe sobre Israel. O mundo, o pecado e a religião legalista sempre vão te oferecer um jugo de ferro e um fardo cruel. Em Cristo, todos esses ecos convergem. O pastor do Salmo 23 se revela como o noivo que nos convida para o jugo da graça.
e essa ideia explode no Novo Testamento. Em Atos capítulo 15, versículo 10, Pedro se levanta e denuncia o jugo da lei judaica, dizendo que era um jugo que nem nós nem nossos pais conseguimos suportar. Em Gálatas capítulo 5, versículo 1, Paulo nos ordena: foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. O livro de Hebreus, especialmente o capítulo 4, versículos 1 a 11, aprofunda essa teologia, mostrando que o descanso semanal do sábado era uma sombra, um sinal que apontava para o descanso verdadeiro e final que encontramos em Cristo. Um descanso que já começamos a experimentar pela fé, mas que só será completo na eternidade. E o livro de Apocalipse, no capítulo 14, versículo 13, sela essa esperança com uma promessa gloriosa: felizes os mortos que desde agora morrem no Senhor, eles descansarão de suas fadigas. Então aqui está o princípio que organiza tudo isso. As passagens claras da Bíblia sobre a graça e o descanso em Cristo são a lente pela qual nós devemos interpretar todas as nossas práticas religiosas. A vida em Cristo não elimina a obediência, de forma alguma, mas ela transforma radicalmente a motivação e o modo. Nós não obedecemos mais para sermos aceitos, nós obedecemos porque já fomos aceitos. Passamos de uma obediência motivada pelo medo para uma obediência que brota do amor. Saímos de uma religião de pressão e performance para uma parceria de amor com o mestre manso e humilde. E daí? Como essa teologia toda aterrissa na nossa vida corrida? Como isso chega à mesa do brasileiro cansado de pagar boletos, de lidar com o trânsito, de se sentir inadequado no trabalho e exausto com as demandas da igreja? Vamos ser brutalmente práticos. Para você que está esgotado de religião e de performance, aqui estão 5 formas de colocar o jugo de Cristo hoje. Primeiro, venha a Jesus diariamente. A vida espiritual não é vivida em grandes eventos, mas em pequenos momentos de conexão. Assim que acordar, antes mesmo de pegar no celular e à noite, como última ação do dia, faça uma oração curta, simples e honesta. Pode ser algo como: Jesus, eu estou cansado. Eu te entrego este peso específico e eu escolho receber o teu jugo de graça hoje. Me ensina a caminhar contigo. Só isso. Menos de 30 segundos. Mas é uma transferência de carga intencional. Segundo, tome o jugo vinculando-se a Cristo em comunidade. O jugo era para 2. Discípulos não caminham sozinhos, eles caminham pareados. A vida cristã solitária é uma receita para o esgotamento. Procure ativamente um irmão ou irmã em quem você confia, alguém um pouco mais maduro na fé, e peça para caminhar junto. Não para cobrança, mas para prestação de contas mútua. Não é policiamento, é parceria. Alguém a quem você possa mandar uma mensagem e dizer: ore por mim, o fardo está pesado hoje. E que possa te responder: estou contigo. Lembre-se, o jugo dele é suave. Terceiro, aprenda de Jesus na prática da mansidão e humildade. Onde o nosso cansaço mais aparece? Nas nossas reações, nos conflitos. Então, um desafio prático: antes de responder aquela mensagem de WhatsApp que te irritou, faça uma pausa de 10 segundos. Respire fundo e ore no pensamento: Jesus, me dá o teu coração manso agora. Me ensina a responder e não a reagir. Se uma conversa em casa começar a esquentar, tome a decisão consciente de diminuir o seu tom de voz e aumentar o seu nível de escuta. Isso é aprender com o coração de Cristo na prática. Isso é o jugo suave em ação. Quarto, estabeleça ritmos de descanso intencionais. Nossa cultura idólatra a ocupação. Descansar é visto como preguiça, mas na economia de Deus, o descanso é uma disciplina de fé. Separe um bloco de tempo na sua semana. Podem ser 2, 3, 4 horas que seja sagrado. Sem tarefas, sem celular, sem resolver problemas. Use esse tempo para adorar, para caminhar na natureza, para ler a Escritura sem pressa, para silenciar as notificações e ouvir a voz de Deus. Ao parar, você está fazendo uma declaração teológica poderosa. Você está declarando que é Deus quem sustenta o universo, e não você. E quinto, trabalhe sob a graça. O trabalho é uma bênção, mas quando nossa identidade depende dele, ele se torna um fardo cruel. Planeje seu dia com limites claros. Uma dica: use a regra dos 3 mais importantes. Escolha as 3 prioridades absolutas do seu dia. O resto é bônus. Faça pausas definidas. E ao final do expediente, crie um pequeno ritual de encerramento. Feche o computador e diga em voz alta, como uma bênção sobre o seu trabalho: em Cristo, o que eu fiz hoje foi o bastante. Isso quebra o ciclo da performance infinita. Percebe a mudança de paradigma? Identidade vem antes da obrigação. É porque nós já somos amados, aceitos e filhos em Cristo, que nós podemos trabalhar, servir e obedecer a partir de um lugar de descanso, e não em uma busca desesperada por descanso e aceitação. Obediência não é a escada que a gente sobe para chegar até Deus, é o fruto que nasce naturalmente da nossa conexão vital com Ele. Há um último fio nessa tapeçaria que nos sustenta nos dias mais difíceis. É a perspectiva escatológica.
A Bíblia ensina que o nosso descanso acontece em duas fases, o já agora e o ainda não. Já agora, nós experimentamos o descanso da alma pela fé em Cristo, como diz Hebreus 4. Nós já entramos nesse repouso da salvação. O veredito sobre a nossa vida já foi dado na cruz, justificado, não precisamos mais lutar para provar nosso valor. E ao mesmo tempo, nós ainda aguardamos o descanso final. O dia em que o Cordeiro, como diz Apocalipse, enxugará dos nossos olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor. O dia em que, como promete Apocalipse 14:13, descansaremos de todas as nossas fadigas. Entre o já e o ainda não, entre a justificação e a glorificação, o jugo suave de Jesus nos mantém no caminho. Ele nos impede de ficarmos paralisados pela graça, achando que não precisamos fazer mais nada, e nos impede de ficarmos esgotados pelo legalismo, achando que tudo depende de nós. O jugo nos mantém caminhando no ritmo do Mestre, com os olhos fixos na promessa do descanso eterno. Então, hoje eu quero amarrar tudo isso no seu coração. A verdade central que você precisa levar deste vídeo é esta. Em Mateus capítulo 11, versículos 28 a 30, Jesus não está oferecendo uma fuga da realidade. Ele está oferecendo uma parceria divina. Ele não está adicionando mais um peso à sua lista de tarefas. Ele está oferecendo uma troca. Entregue o peso esmagador de tentar salvar a si mesmo, e receba o jugo suave de caminhar com ele. Um jugo que traz descanso real, porque o próprio Filho de Deus é quem está do seu lado, carregando o peso com você. A pérola do dia, a prática simples que eu te prometi. Hoje eu te desafio a trocar um peso por uma prática. Pegue um pedaço de papel agora, ou abra o bloco de notas do seu celular, e escreva em uma frase qual é o fardo principal que está pesando no seu coração. Depois ore de forma simples: Jesus, eu te entrego isso. Eu não aguento mais carregar sozinho. Em seguida, agende no seu celular, 15 minutos com Jesus. Nesses 15 minutos, tudo o que você vai fazer é ler lentamente Mateus 11, do versículo 28 ao 30. Respire fundo entre as frases. E repita para si mesmo: o teu jugo é suave. O teu fardo é leve. A tua vontade, não a minha. Lembre-se do vislumbre máximo da graça. Na cruz, Cristo tomou sobre si o nosso jugo mais pesado e impossível, o jugo do nosso pecado e da sentença da morte. Ele carregou aquilo para que nós nunca precisássemos. E ao ressuscitar, ele nos oferece um novo jugo, o jugo da graça, o privilégio de caminhar pela vida ao lado do rei manso e humilde de coração. Ele não é um tirano. Ele é o bom pastor. E ele caminha conosco, e sustenta nosso peso, a cada passo do caminho. Vamos responder a esse convite agora, em oração. Feche seus olhos onde você estiver. Senhor Jesus, eu venho a Ti agora. Exausto, sobrecarregado. Eu confesso que tentei por tempo demais carregar o peso do mundo, da minha reputação e da minha própria justiça nos meus ombros, e eu falhei. Hoje eu renuncio a esse fardo, eu me arrependo da minha autossuficiência, e eu aceito o Teu convite. Eu recebo o Teu jugo, eu quero aprender do Teu coração manso e humilde. Dá-me o Teu descanso hoje, e mantenha os meus olhos fixos no dia do descanso final. Capacita-me pelo Teu Espírito a obedecer não por medo, mas por um amor profundo e grato. Em Teu nome, Jesus. Amém. Se essa mensagem sobre encontrar um descanso real no meio do caos ressoou no seu coração, eu gravei um outro vídeo que é o próximo passo perfeito. Ele está aparecendo na tela agora e explora como aplicar esse princípio do descanso de Cristo no nosso trabalho e na nossa produtividade. Clique e continue essa jornada conosco. E antes de ir, uma última coisa. Eu quero que nosso espaço de comentários seja um memorial da decisão que tomamos hoje. Então me responda, qual é a única palavra que resume o peso que você está entregando a Jesus hoje? É ansiedade, culpa, medo, performance? Deixe essa palavra aqui embaixo. Vai ser um ato profético e eu quero ler e orar por vocês. E claro, se você deseja transformar sua forma de ler a Bíblia, saindo do raso para o profundo, se inscreva no Palavra Pura e ative o sino. Nós estamos aqui todos os dias para te ajudar nessa jornada. Um forte abraço e até amanhã.